Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Amém? Bom estar aqui. Eu pensei, irmãos, que a igreja que eu pastoreava era mais receptiva. Eu pensei. Quando eu cheguei aqui, eu vi aquele exército ali enfileirado. Eu falei, não, mas vou ter que botar isso lá na igreja também. Não dá. Lá eu treino os irmãos para ser receptivos. Até quem não tem dente, eu treino para sorrir. E eu cheguei aqui, essa comissão de frente, não só a comissão, os irmãos por onde eu passava, muito receptivos, muito alegres, felizes. Parabéns por toda essa receptividade. Parabenizar os líderes dessa conferência evangelística. Deus abençoe a cada um de vocês, né? Vaguinho, um amigão que Deus me deu, conhecemos há muitos anos, e ele me convidou. Para mim é um privilégio. Eu pastorei a igreja Crescer em Jardim Primavera, sede em Jardim Primavera, e hoje não posso estar com a minha esposa aqui, nem com a minha família, porque minha mamãe está doente, e minha esposa preferiu ficar lá em casa cuidando da minha mãe, mas ela gostaria muito de vir aqui. Pastor Jefferson, um abraço, Deus abençoe, é muito bom estar aqui. Para que não fique nas minhas palavras, nem me apresentando, abra por favor Atos, obrigado, Atos capítulo 1. Enquanto você abre, quero louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo, pastora Leandra. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, né? Espero que seja o início de estreitar relacionamentos, né? E assim eu possa aprender com vocês, não só a receptividade, mas muitas coisas. Que Deus abençoe essa igreja e ela de fato venha chegar até os confins da terra. Enquanto você abre Atos capítulo 1, pedir permissão pastor Eduardo, eu trouxe 3 livros aqui, que Deus me deu o privilégio de escrever. O primeiro livro, Lei da Semeadura, são tudo livros pequenos, irmãos. Rápida leitura, fácil. Lei da Semeadura, esse livro não fala sobre dinheiro, porque quando se fala de Lei da Semeadura, nós tendemos a achar que tudo é dinheiro. Não, a Lei da Semeadura, ela existe em todas as áreas, tá? Muitas coisas que nós estamos vivendo hoje é consequência do passado, semente, né? E aqui eu ensino não só sobre o que estamos vivendo hoje, mas Deus nos ensina através das escrituras, muitos textos bíblicos aqui, nos ensina que nós podemos ter uma colheita poderosa em diversas áreas da nossa vida, a começar de semear hoje, tá? Esse segundo livro aqui, O Poder da Influência, juntamos 10 pastores lá da igreja local, e aí cada um escreveu um capítulo. Agora em dezembro vamos estar escrevendo outro capítulo. Quero encorajar o pastor a fazer isso. Então os pastores aqui, os líderes, fazer uma coletânea entre eles, né? E a igreja celebrar junto a escrita. Se precisar de ajuda, estou à disposição. E aí os pastores escreveram O Poder da Influência, baseado no maior líder de todos os tempos. É que a gente utiliza Jesus. A ideia não é falar de Jesus um ser espiritual, mas Jesus o homem, porque não houve ninguém maior líder do que ele. Como assim, Renan? Você está falando porque você é crente? Não existe ninguém maior do que ele. O nosso calendário é contado a partir do nascimento dele. As nossas principais festas do mundo são baseadas no nascimento e na crucificação dele. A maior religião do mundo, o cristianismo. A gente precisa falar se existiu algum líder maior do que ele, né? E aqui a gente aborda algumas características da influência sobre isso. E esse terceiro livro foi um livro que eu escrevi para novos convertidos, tá? Você vai falar assim, então para mim não serve. Pode talvez não servir para você que já está mais tempo no caminho, mas você pode talvez presentear alguém que está começando. Então, por quê? Lá na igreja, pastor, lá nós temos muitas conversões na igreja. E eu comecei a me colocar no lugar de um homem de 40 anos de idade, que aceita Jesus pela primeira vez, e nós tratamos ele como se fosse, irmão, está orando? Está lendo a Bíblia? Eu fiquei pensando, um homem de 40 anos, já curtiu tudo da vida, nunca conheceu Deus, aí tu fala assim, ora. Ele fala assim, mas como que eu oro? Por onde eu começo a ler a Bíblia? Então aqui eu começo a tratar alguns princípios do Evangelho, não falo sobre doutrina, tá? Só sobre a Bíblia, e eu falo de uma caminhada cristã, desde se entregar a vida a Jesus até o céu. Então são 3 livros bem fininhos. Pastor, quais os valores? O valor que Deus colocar no seu coração, você pega, tá bom? Pastor, não tenho dinheiro, pode pegar um livro lá, porque eu entendi que não se trata de recursos, né? Inclusive, entendeu o que é honra. Porque se eu tenho para semear, eu semeio. Se eu não tenho, amém, pode pegar, tá? Todos os recursos desse livro não vêm para mim. Todos os recursos desse livro, ele vai para um instituto
que ajuda muitas crianças de famílias carentes na região de Primavera, Saracuruna, Campos Elíseos, Jardim Angá. É um instituto que eu tenho, a igreja, ela preside esse instituto e todo o recurso arrecadado vai lá. Então, pastor, tem certeza? Qualquer valor, se posso dar R$1? Pode dar R$1. Assim como tem, eu estou vendo alguns irmãos ricos aqui. Cadê os ricos? Só os ricos, levanta a mão para mim. Meu Deus! Vai ter um que vai dar 300, outro vai dar 500. Teve um livro, irmãos, que uma pessoa deu R$3.000. E não é para mim. Você vai estar abençoando um propósito e vai abençoar a sua vida através da leitura. Tá bom? Então estão ali na porta, você vai poder abençoar. Esses exemplares aqui são para os nossos pastores. Vou descer aqui rapidinho só para entregar eles. Poderia entregar depois. Deus te abençoe, tá, pastor? Abriu aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vem comigo nesse texto, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Isso aí, pode vir, vem comigo. Essa equipe de louvor aqui é pressão, meu irmão. É porque inveja não é coisa de crente. Não é coisa de crente. Eu só tenho admiração, tipo assim, poxa Senhor, por que o Senhor não manda um grupo desse para lá? Porque falou para a CBI, pastor Eduardo, mas meu Deus. Glória a Deus por isso. A partir do versículo 1. Deixa eu ver aqui qual versículo nós vamos ler, para não tentar fazer a leitura longa. A partir do versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? E ele lhes disse: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu no seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você pode dizer amém por essa palavra? O nome desse livro é Atos dos Apóstolos, mas existem estudiosos e homens de Deus que às vezes fazem uma crítica, e aí de forma construtiva, que o nome desse livro, pastor Jefferson, deveria ser Atos do Espírito Santo, e não Atos dos Apóstolos. E eu falei que é uma crítica construtiva, não é algo pejorativo, é uma crítica construtiva, para entendermos, porque o homem tem essa questão de que tudo está ligado a ele, a mulher acha que tudo está ligado a ela. E por que esse Atos do Espírito Santo? É porque é o Espírito Santo que está usando agora os apóstolos, anteriormente chamados discípulos, e o Espírito Santo começa não só a se revelar a eles, mas usá-los agora de uma forma ativa. Eu falo isso porque nós precisamos ter um cuidado para que a glória não seja pega para si. E o ser humano tem essa tendência. Há quem diga, talvez não acontece aqui, só lá em Primavera, viu o evangelismo que eu fiz? Outros vão dizer assim: viu a palavra que eu entreguei? Há quem diga: viu como foi forte a ministração que eu fiz? Mas o céu está gritando hoje o que disse lá em João no capítulo 15, versículo 5: ei, sem mim nada podeis fazer. João, quem é você, João? Alguns perguntam a João, o Batista: quem és tu, João? Tu és o Messias?
Tu és aquele que nós estamos esperando? Não, eu sou apenas uma voz. Eu sou aquele que prepara o caminho. Como assim, João? É porque é necessário que ele cresça e eu estou falando isso nessa introdução porque tem pessoas que estão sendo usadas por Deus, mas na hora querem buscar glória para si. Estão sendo usados por Deus para ministrar, para pregar, para recepcionar, para servir. Estão achando que a questão está nela. Não está em você. Existe um Espírito que Ele não somente nos capacita, mas que também nos governa, nos dirige, faz todas as coisas através de nós. A adoração que foi entoada aqui foi muito bonita, mas se não fosse o Espírito Santo, passaria como um saco vazio. Ei, a recepção hoje está muito bonita, mas se o Espírito Santo não estivesse com cada um dos irmãos ali, não serviria de nada. Ei, a transmissão pode estar perfeita, mas se o Espírito Santo não estiver lá do outro lado da TV, nos celulares, não adianta de nada. Nós precisamos entender que não é sobre nós, não é por nós, mas nós temos o privilégio de levar através de nós, entendendo que é o Espírito Santo que faz todas as coisas. O contexto aqui que nós lemos é que Jesus ele passa 3 anos e meio com seus discípulos, aproximadamente. 3 anos e meio andando. E eu preciso fazer com que os irmãos entendam. 3 anos, o propósito de Jesus vir na terra não era somente sacrificar. Porque se o propósito de Jesus fosse somente sacrificar, ele vinha, irmãos entendam, batia o período de data, o propósito de Jesus sacrificar na terra não era somente sacrificar. Mas o propósito de Jesus era preparar. Porque se o propósito de Jesus fosse somente sacrificar, um grupo, ele vinha para dar continuidade ao propósito que o Pai tinha para a terra. E por isso ele passa 3 anos e meio aproximadamente se dedicando a ensinar um grupo. Não são 12 discípulos, o grupo é maior. Esses 12 são mais achegados. O grupo é maior, mas tem um grupo que é mais achegado. Porque tem pessoas que estão falando assim, só chama fulano, o grupo é maior. Mas tem alguns que são mais achegados. Quem se achegou mais? O nome, a palavra que eu já usei, se achegou. Porque tem pessoas que estão esperando o pastor Eduardo chamar. Se achega. Está esperando a igreja dar uma função. Se achega. Está esperando a pastora dar uma missão. Se achega. Está esperando os ministros pedirem alguma coisa. Se achega. O grupo de discípulos é muito grande. 12 são os mais próximos. Agora esses 12 andam com ele, comem com ele, bebem com ele, estão vendo milagres, está vendo como ele funciona, como ele atua, como ele atinge, como ele toca, está vendo todas as coisas. Esse mesmo Jesus aí começa a prepará-los. Eu vou embora. Eu vou embora. Só que eu estou preparando vocês para fazerem coisas maiores. Eu preciso abrir de novo um outro parênteses aqui, porque tem líder que não está preparando pessoas para serem melhores do que eles. Tem líderes que estão preparando pessoas apenas para fazer o sistema funcionar. O verdadeiro líder é aquele que prepara discípulos para fazerem coisas maiores do que ele. Isso é a palavra do próprio Jesus. Olha, eu estou preparando vocês para vocês fazerem coisas ainda maiores do que eu fiz. E assim Jesus começa a prepará-los. Eu vou embora. É necessário que o cordeiro seja morto. Chega o derradeiro dia, Jesus é crucificado. Uma morte terrível, olhando pelo olhar humano e pela cultura judaica. Horrível. Os discípulos ficam atônitos, mesmo tendo andado com ele, caminhado com ele, recebido revelações dele. Mas quando chega o dia que eles foram preparados para isso, eles ficam disparatados. Jesus, ele morre. Ao terceiro dia ressuscita. E os discípulos continuam desorientados. Tem discípulo desanimado. Tem discípulo que está perdido. Tem discípulo sem propósito. Tem discípulo desesperado. Aí, esse Jesus, ele ressuscita. E ao ressuscitar, ele não sobe para o céu.
ele passa mais 40 dias com seus discípulos. 40 dias se apresentando para cada um deles, de maneiras diferentes. Se os irmãos lerem os versículos anteriores, os irmãos vão ver que o texto sagrado ele é bem claro em dizer que esse Jesus agora, ele começa a se manifestar de maneiras diferentes. Esse Jesus se manifesta de maneira diferente. Paulo vai dizer em 1 Coríntios no capítulo 12, que o mesmo Espírito que atua em todos, ele também se manifesta nos dons de maneira diferente. Eu estou falando porque tem uma igreja ali do lado que ela acha que ele só se manifesta daquela maneira. Tem irmãos aqui dentro que acham que Jesus só se manifesta da maneira que ele te usa. Entenda, o Espírito é o mesmo, mas as manifestações são. Pastor Eduardo prega de um estilo, eu prego do outro. O pastor que pregou ontem de outro, mas o Espírito é o mesmo. Eu estou falando isso porque tem pessoas que entraram aqui e têm se comparado em relação ministerial. Não tem avançado porque quer ser igual fulana, quer pregar igual Camila Barros, quer pregar igual Júnior Trovão. Até a voz vai fazer igual. O que Deus te deu é para você. O que Deus deu para o Júnior Trovão é para ele. Mas o Espírito é o mesmo. Entenda, as manifestações são diferentes. O fato de eu não ter a voz do Júnior Trovão, não ter a eloquência do Júnior Trovão, não fazer as coisas como o Júnior Trovão, não quer dizer que eu não sou usado pelo Espírito Santo. Entendeu isso? O fato de você não orar 40 minutos igual a irmã fulana, que não tem sabedoria, pega o microfone e vai orar 40 minutos, sabe que a liturgia tem um tempo para acabar. Toda igreja tem uma dessa. Pelo Rio tem mais de uma aqui. Isso se chama falta de sabedoria. Quer orar 40 minutos, ora de joelho. Aí quando vai orar em casa, de joelho fechado, só ora 5 minutos. O pai está falando, o Jesus ensinou, quando você orar, é para você orar no secreto. No secreto leva 5 minutos. Na igreja pega o sorvetão, quer ficar, meu Deus, quer botar a igreja de joelho, me ajuda. Mas você talvez não ora como a irmã fulana. Você não tem as palavras lindas como Ciclano ora. Você talvez não é usado como o irmão Beltrano. Mas pare de se comparar. Você é um ser singular, ímpar. Deus te fez desse jeitinho. Já viu aqueles irmãos que parecem até presbiteriano pregando? Em nome de Jesus, amém. Aí tu, amém. Deus usa isso também. Porque para cada um Deus tem um povo. Para cada um é uma manifestação diferente. Então eu vim como um profeta para te dizer, pare de se comparar. Coloque o teu chamado de exposição, sem comparação. Do seu jeitinho Deus te usa. Da sua maneira Deus vai te usar. Da sua maneira Deus vai conquistar. Da sua maneira Deus vai atingir uma multidão. É do seu jeito. Pare de se comparar. Pare de querer ser igual. Aí Jesus, ele se apresenta de maneiras diferentes, de forma diferente, para pessoas diferentes. E qual o objetivo agora de Jesus se aparecer? O texto é bem claro, o texto fala isso de muita clareza. Não é o que eu estou conjecturando. Porque o objetivo de Jesus é fortalecer aqueles irmãos que não estavam acreditando. E tentar provar de todas as maneiras que ele estava vivo. Então por isso ele se apresenta a cada um deles. Versículo 3, depois da sua morte apareceu a eles por 40 dias. E fez isso de muitas maneiras diferentes. Está falando isso porque tem pessoa que fala assim, Jesus falou comigo, a outra, não, eu não acredito não. Ele não falou comigo, mas não falou contigo mesmo não, irmão. Falou com fulano. É porque tem um povo no deserto, pastor Eduardo, que Moisés sobe, Deus fala com Moisés. Aí quando desce, falou mesmo, mas não falou comigo não falou contigo mesmo não. Ele chama Moisés. Ou Deus não pode usar Moisés para falar contigo? Tem crentes achando que são exclusivistas. Eu só acredito se Deus falar comigo.
Eu só acredito se eu ver. Entenda, irmãos, Deus não trabalha da nossa maneira. Ele age de muitas maneiras, mas Ele também não quer pegar o coração rebelde. Ele não tem que provar para o coração rebelde. Ele está buscando provar para os seus discípulos. Porque tem muitos rebeldes que querem ter prova de Deus e não vão ter. Porque Deus não trabalha com rebeldia. Deus trabalha com o coração quebrantado. Senhor, eu não vi como eu gostaria de ver. Como o Senhor gostaria de entender. Eu me lembro que um dia eu fiz uma oração. Cheguei em frente à praia de Ipanema. Eu falei: Senhor, eu acredito que o Senhor abriu o mar. Eu não duvido não. Mas abre de novo para eu ver. Aí ele falou assim: para de bestagem, moleque. Eu acredito, eu não estou duvidando do Senhor, eu creio. Mas como deveria ser algo incrível. Se eu abrir daqui, eu sair correndo aqui. Aí ele falou: para de bobeira. Agora o fato dele não abrir e não responder a minha oração quer dizer que ele não continua fazendo? Mas ele nunca fez, não. Mas não. Porque não houve propósito para ele fazer. Sabe por que tem coisas que você às vezes não vê acontecer? Porque não faz parte do propósito dele. Deus não se move sem propósito. Não é só porque existe um grupo que está orando, uma pessoa que está orando. Deus se move por propósito. Aí você começa a tentar entender porque tem pessoas que não são curadas por ele. Já pensou se todo mundo chegasse até ele e fosse curado? É preciso não permitisse que ninguém morresse. E tem uns irmãos, estou vendo alguns irmãos aqui de mais ou menos uns 60 anos, né? Tem uns irmãos aqui de 100 não sei quantos anos, subindo essa rampa aqui, não conseguindo. Então Deus se move como? Propósito. Não é só a minha oração. Deus se move propósito. Então ele vem na terra e ele passa esse período tentando mostrar para os discípulos: olha, o que relataram para vocês é verdade, eu estou vivo. Eu estou vivo. Podem acreditar, eu estou vivo. Isso se confirma entre todos. Isso vai acontecer de forma bem clara. Então, ele prova. Ele fala com eles constantemente. E aí o texto vai dizer o seguinte, em Atos capítulo 1, versículo 3. O que ele falava com eles era acerca do reino. Jesus passa 40 dias provando, mas falando com eles acerca do reino. O que eu aprendo com Jesus nesse texto é que Jesus não desperdiça o tempo dele com coisas fúteis. Tem pessoas que têm chamado de Deus, mas desperdiçam o chamado com coisas que não servem de nada. Tem pessoas que têm chamado, têm um propósito lindo que Deus separou, mas perdem horas e horas diante da Netflix. Aí não entendem porque algumas coisas não acontecem. Ela falou assim, ó, esse tempo você poderia estar conhecendo mais de mim através das escrituras. Esse tempo você poderia se gastar um pouquinho mais tendo relacionamento comigo em oração. Esse tempo você poderia não só orar e ler a Bíblia, você poderia estar conversando com alguém acerca do meu reino. Você poderia estar ouvindo uma pregação. Você poderia estar entrando no YouTube da igreja e rever a mensagem do teu pastor. Porque gosta muito de ver a mensagem de fora, mas os da casa não vê. E é sempre assim. O gramado do vizinho sempre é lindo. Os nossos ninguém presta. Não honra os pastores locais, mas gasta tempo com coisas fúteis. Gasta tempo 2h30 vendo um time Botafogo que só vai ganhar daqui só depois de 70 anos de novo. Você vai ficar baseando naquele texto: na velhice daremos frutos. Irmão, tá perdendo tempo com bobeira. Pior o vascaíno. Tem que ir até a cruz, faz, meu Deus do céu. Que isso, pastor? Você está falando que é pecado? Não falei que é pecado. Eu disse que é pecado? Eu disse que Netflix é pecado? Eu disse que você jogar homem, que deveria ser macho, está fazendo coisa de menino ainda, jogar videogame é pecado? Eu estou dizendo que às vezes você está desperdiçando horas
tempo precioso para aquilo que Deus separou para um propósito específico, você está gastando tempo. Jesus dizendo assim: eu vou ficar 40 dias aqui com eles, eu não posso perder tempo. Então o que você está falando, Jesus? Acerca do reino. Ué, pastor, Jesus não está falando que eles seriam popstar, que os discípulos agora, apóstolos, eles não seriam pessoas que passariam também por dificuldades, que o ministério deles seria grande? Será que Jesus não estava falando com Pedro: ó Pedro, você vai pregar e mais de 3.000 almas vão salvar? Não, Jesus não quer também falar sobre isso. Ele quer fazer isso, mas não quer ficar alimentando nosso ego com coisas assim. O que Jesus tem para tratar conosco é falar acerca do reino. Minha família não se converte, você fala com a família sobre o reino? Meus vizinhos não se convertem, você fala com eles acerca do reino? Ou está falando mal da outra vizinha que está na frente? Porque vizinho assim, o vizinho fica com a outra vizinha assim: tá vendo aquela vizinha lá, só fica na janela, fofoqueira. E você está falando o que, infeliz? Para de perder tempo com coisas banais, com assuntos que não edificam. Vamos falar mais de quê? Do reino. Não temos que falar também da nossa igreja. Me perdoe, pastor, mas não é sobre a nossa igreja. Por mais que seja linda, por mais que seja calorosa, não, nós temos que falar do reino. Não temos que subir no púlpito e ficar trazer uma mensagem coach para o povo. A nossa palavra não pode mudar, ela tem que ser o reino. Os discípulos agora estão ouvindo acerca do reino. Jesus falava do reino. Aí versículo 4 pula. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu uma ordem. Aqui já é um outro dia. A grande probabilidade aqui ser o último dia. Até porque encerra o texto dizendo assim, ó: depois de ter falado isso, ele subiu aos céus. Então vamos supor que seja o 40º dia. E aí entra no versículo que nós lemos. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme disse a vocês. Então um dia, quando estava Jesus junto, ele deu uma ordem. Porque tem pessoas que estão longe e querem continuar dando ordem. Não, Deus me chamou para o ministério pastoral. O ministério pastoral está junto. Se está longe, não tem condições de dar ordem. Aprenda isso. Quem tem chamado aqui, evangelho é andar junto. Não, porque Deus me chamou para o isolamento. Já para o isolamento, irmão? Então vai para o monte ali e passa a vida toda lá, igual um monge. Aí prega para vaca. Evangelho não é andar separado. Porque tem medo assim, não fala com ninguém não. Como se fosse. Para com isso, irmão. Não, porque eu estou num propósito de jejum de 70 dias, igual a caveira. 70 dias sem comer. Primeiro que você faz jejum, não fala com ninguém, é só você e Deus. Isso é a palavra do próprio Jesus. Lava o seu rosto. Quando fores orar, ora dentro do teu quarto. Quando tiver que dar esmola, que a sua mão direita dê, a esquerda não veja. Quando jejuares, lava o seu rosto e passa um óleo nesse rosto. Aí tem uma irmã com cabelo desse tamanho aqui assim, já, igual uma caveira, com a cara cheia de remela. Irmã, o que está acontecendo? Está doente? Não, porque eu estou jejuando. Quer ficar se mostrando para quem? O texto de Mateus 6 diz o seguinte: o que te vê em secreto te recompensará. Porque aquele que faz em público já recebe o seu galardão. Vai depois falar assim, espiritual. Mas o céu está dizendo assim, não vale nada. Está jejuando, mas continua fazendo fofoca. Está jejuando, mas continua murmurando. Está jejuando, mas quando os filhos fazem uma coisa errada, xinga. Está jejuando, mas não paga quem deve. Está jejuando, mas tem gato net. Está jejuando, mas não paga luz. Está jejuando, mas não dizima. Está jejuando, mas sempre fala mal da autoridade. Aí não adianta nada. Aprenda que a recompensa vem no secreto. É no secreto. Mas Jesus estava junto. Jesus é aquele que não ensina de longe. Tá? Pastor, eu estou passando dificuldade. Fica tranquilo que Ele está junto.
Pode todo mundo te abandonar, mas Ele está junto contigo. Pastor, estou passando uma enfermidade. Fica tranquila que Ele está junto. Pastor, a porta se fechou. Fica tranquila que Ele está junto. Meu marido me abandonou. Ele te abandonou, mas Jesus está junto. E aí, como Ele está junto e Ele é uma autoridade, Ele dá uma ordem. A ordem é: fica em Jerusalém. Irmão, entenda uma coisa: o que Jesus fala não é uma opção para você, é uma ordem. Ele fala no imperativo: ficai. Jesus não fala assim, ó, se vocês quiserem ficar. Não. Eu estou falando isso porque tem crente que fala assim: Jesus falou, mas eu acho que eu vou tentar da mesma maneira. É por isso que quebra a cara. Vamos ser sinceros, porque muitas coisas deram errado na nossa vida, porque na maioria das vezes Jesus falou com a gente e nós tentamos fazer da nossa maneira. Tentamos fazer as escolhas da nossa forma, como os nossos olhos nos agradam, de acordo com as nossas paixões, nossos desejos. E a maioria das vezes nós fizemos essas decisões. O que aconteceu? Jesus está dando uma ordem. Pastor, mas, então isso não é graça que está dando ordem. Ele não está falando qualquer um. Entenda o contexto aqui, ele não está falando com a multidão. Jesus não está falando com um seguidor, Ele está falando com apóstolos. Então você que tem um chamado, você tem que entender, bate no peito e fala assim, ó, eu tenho que chupar essa manga. Quando Ele mandar, eu tenho que obedecer. Ou afinal de contas Ele botou a arma na sua cabeça e mandou você falar, eu quero te seguir. Quantos estão seguindo a Jesus aqui porque querem? Levanta a mão, por favor. Então agora descasque esse abacaxi e chupa. Que isso, pastor? Você está dizendo que é ruim? Não, não é ruim não. É a melhor coisa que existe no mundo. Só agora não pense que só por servir a Ele vai ter só diazinhos bons. Não pense que por servir a Ele vai ter like, só pessoas te dando tapinha nas costas, falando que a mensagem foi boa, que você é maravilhosa, que você é linda. Para! Tenha certeza que vão ter discípulos te vendendo por 30 moedas de prata. Pessoas que você ajudou, tirou da lama, transformou, mas te vão te esfaquear. Pessoas que falavam contigo não vão falar mais. São alguns, são todos não. A maioria vai te amar. A maioria vai reconhecer o que você faz na vida deles. Vão ter gratidão. Mas eu preciso preparar os que têm chamado para entender que vão ter dias maus. Vão ter dias que a doença vai bater na sua porta. Existem esses dias. Mas Jesus sempre vai estar junto conosco. Você pode levantar sua mão para o alto e dê um brado de glória ao Senhor Jesus. Porque em dias de lutas Ele estará contigo. Em dias de bonanças Ele estará contigo. Em dia de tristeza Ele estará contigo. Em dia de alegria também Ele estará contigo. Em dias de luto Ele estará contigo. Mas em dia de nascimento e gestação Ele também estará contigo. Eis que estarei convosco todos os dias. Jesus. Mas pastor, por que eu me sinto só? O fato de você se sentir só, porque às vezes Ele fica em silêncio, mas isso não quer dizer que Ele não está contigo. Já sentiu em dias assim? Você parece como Elias, está dentro de uma caverna, mas tem dias que não liberam a palavra, mas sempre tem uma brisa suave. Se você estiver ligada, você vai entender que é a presença dele ali contigo. Ele está com eles e dá uma ordem, ó, ficai em Jerusalém e esperem. Esperem. Calma aí, pastor, nós estamos acelerados, pastor. O negócio de ficar parado não dá certo não. Tem alguns crentes que são assim, pastor, acelerado, do 360. Fala, irmão, dá uma segurada não, dá uma segurada não, irmão. Tem que fazer isso aqui. Tem que fazer. Nós estamos vendo tempos acelerados. Tempo onde as pessoas estão aceleradíssimas. Então, pastor, nesse tempo de aceleração, o negócio de ficar parado, então não está um negócio não. Mas quem disse que ficar parado ou esperar não quer dizer que Deus está no negócio? Quem disse isso? Tem momentos que nós temos que entender que é necessário nós ficarmos parados. O mundo está correndo,
A carne acelera, mas o céu opera no tempo da obediência. Ficar quando Deus manda é tão espiritual quanto marchar quando Deus diz avança. Nós precisamos discernir que vão ter épocas que Deus vai falar assim, ó, marchai, avança, Moisés, manda o povo marchar. Mas vai ter dia que Deus fala assim, para, espera, aguarda o meu comando. Estou falando isso porque tem pessoas que Deus freou. E você talvez ache até que foi você. Não, Deus, se você estiver debaixo do comando dele, calma, espera, porque eu estou no controle. Ficai até, o texto vai dizer assim, ficai, Jefferson, pastor Jefferson, ficai até. Esse até carrega um segredo espiritual poderoso. O segredo é que Jesus não tem data, Jesus não deu horário. Isso é difícil. Jesus não prometeu um cronograma, Jesus não apresentou todo um calendário, e é muito difícil. É tão difícil, irmãos, aprendermos a esperar. Salomão vai dizer que no capítulo 3 de Eclesiastes, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. É Jesus falando para os discípulos assim, ó, eu que governo o tempo de vocês. O que vocês vão ver são coisas extraordinárias, mas mesmo vivendo coisas extraordinárias, entendam, eu que governo o tempo de vocês. Vão ter uns que eu vou acelerar, outros vão correr, outros vão andar devagarzinho, outros vão ir rastejando, mas nós só vamos cantar o hino da vitória quando todos chegarem do outro lado. Porque reino de Deus não se trata de corrida, reino de Deus se trata de chegar. E aí então também não se compare, porque tem irmãos aqui que são acelerados. Tem irmãos que chegaram aqui hoje, exemplo, ano que vem você é consagrado pastores. Que isso? Quem somos nós para contender contra a vontade de Deus? Mas pastor, eu estou aqui ralando, eu estou chupando o osso com o pastor já tem um tempo já. A madrugada aqui eu fiquei botando esse neol aí. Ei, esse é o seu tempo. Não se compare. Entenda o seu tempo. Para cada um existe um propósito. Para cada um existe uma velocidade. Ó, ficai até que, meu Deus. Mas quando vai ser isso? Espera. Espera, porque eu estou governando todas as coisas. Deus está dizendo para alguns aqui: pare de forçar a porta que eu não abri. Espere em Jerusalém. Não desça para Jericó, para lugar nenhum, nem para Damasco, nem para Samaria. O céu está gerando algo em silêncio e vai te revestir em breve. Aprenda a aguardar até que Ele mande. Aguarda. Pastor, mas esperar no Senhor é difícil. É difícil, nunca foi fácil. Mas eu aprendo com Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu estou pregando para alguém aqui que está esperando do Senhor uma resposta. Eu vim aqui como profeta para dizer para alguém que está esperando do Senhor um toque. Eu vim aqui para dizer como profeta do Senhor para alguém que está esperando uma porta ser aberta, para Deus fazer um milagre na casa, uma transformação. Deus está mandando te dizer, estenda as tuas mãos assim, ó. Deus está mandando te dizer, ó, o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus manda te dizer com autoridade, as suas forças serão renovadas enquanto você espera na obediência. Espera no Senhor. Pastor, mas a conferência é evangelística, o que você vai falar de evangelismo? Se você não entender qual é o propósito de Deus, você não vai conseguir. Não espera eu caminhar nessa palavra para você entender. E aqui a palavra é sobre isso, é Jesus querendo enviar os apóstolos. O que é apóstolo? Enviados. Tem um povo querendo ir, mas ainda não tem a mentalidade de apóstolo. Estou tendo mentalidade de seguidor ainda. Esperem. Então a primeira instrução de Jesus é não sair do lugar de destruição deles. Porque
eu contei no início da mensagem, que é no lugar onde eles estão, é onde Jesus foi crucificado. É onde as lideranças judaicas e romanas queriam prender a maioria deles. Eles foram humilhados, lugar de dor. E agora está Jesus dizendo o seguinte: não saia do lugar da tua dor, não saia do lugar da tua humilhação, não saia do lugar da sua frustração. Ah, Deus não está nisso, não, está sim. Porque esse mesmo lugar que antes era de dor, hoje é de frustração, é de sofrimento para você. Daqui a poucos dias se transformará no local, um palco de milagre que Deus vai fazer na sua vida. Tem alguém para dar amém comigo aqui? Você acredita que no lugar de dor, no lugar de sofrimento, no lugar de frustração, vai ser o mesmo lugar aonde Deus vai te usar para confundir as mentes? Lembra do dia do Pentecostes? Não são aqueles sem cultura, sem entendimento que estão lá dentro. São eles mesmos. Os que mesmo que vocês perseguiam, os mesmos que sofreram, agora estão recebendo um poder que jamais foi visto na face da terra, porque foi gerado pelo preço da espera com obediência. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. O Pai marcou o endereço. A promessa não vai encontrar no CPF em qualquer lugar, seu CEP em qualquer lugar. Ela tem um CEP escrito obediência. Obediência. Ficai até. Então há um tempo, até que do alto seja revestido. Lucas vai dizer isso: até que do alto você seja revestido. Então você fica em Jerusalém. Calma, é revestimento, então está falando em preparação. Tem pessoas que estão se encontrando com Jesus hoje e já quer sair correndo. Jesus vai dizendo assim: não, eu tenho até pressa em te usar, mas antes de te usar eu preciso te preparar, eu preciso te capacitar, eu preciso te revestir. Um exemplo disso, quando acontecem tempestades em nosso estado, nós vemos aquelas árvores grandes, frondosas, cheias de folhas, cheias de frutos, mas que com um vento forte elas tombam. E tombam por quê? Porque não se prepararam com raízes profundas. Ah, pastor está falando ciência, fala da Bíblia. Eu também te falo da Bíblia. Falo da Bíblia. Moisés, um dos maiores líderes que os judeus reconhecem. Para os judeus, o maior líder de todos foi Moisés. Moisés foi chamado por Deus, mas ele passa 14 anos no deserto. O mesmo deserto que ele ia ficar dando voltas com o povo, ele primeiro passa 14 anos sendo preparado por Deus. Neemias, ele recebe uma ordem: olha, os muros são destruídos. Recebe a notícia: os muros são derribados. O texto vai dizer que Neemias, ele passa a orar 120 dias. Eu disse quantos dias? Só que no final do livro diz que as muralhas foram construídas em 52. Então o tempo de preparação, o tempo de busca, o tempo de revestimento foi maior do que o tempo da execução da promessa. Davi, o grande rei de Israel, foi ungido por Samuel novo, mas só depois de 15 anos ele assumiu o trono. Foram 15 anos correndo de um lugar para o outro. Primeiro foi preparado na guerra, depois foi preparado como músico de Saul, depois ele se tornou um fugitivo, até assumir o trono. Jesus teve um ministério apenas de 3 anos e meio, mas 30 anos de preparação. Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, ele tem um encontro com Jesus, ele tomba. Você acha que ele saiu pregando? Ele vai 3 anos ser preparado na Arábia, para só assim depois ir para Jerusalém e pregar sua primeira mensagem. Aí tem pessoas: pastor Eduardo, me lança logo para pregar. Ai meu Deus, eu quero logo lançar um vídeo no Instagram. Me lança, pastor. Mas acabou de vir do encontro agora. Estava afastado há mais de 15 anos. Eu sei que você está com sede, está com fome, está com a garra. E eu também estou com essa fome. Pastor Eduardo também está. Os pastores dessa igreja também estão. Jesus também está. Mas para e se prepara.
Espera o revestimento do Espírito chegar, para que você tenha capacitação para ir. Espera. Existe um tempo de preparação e nós precisamos honrar esse tempo de preparação. Precisamos nos dedicar a ele. Dedicar o máximo que nós conseguirmos. Se dedica ao tempo de preparação. Aí os discípulos estão ali conversando com Jesus e ele fala assim. Aí os discípulos perguntam para Jesus: mas Jesus, tá bom, o senhor está falando do reino, mas quando o senhor vai restaurar Israel? Quando o senhor vai restaurar de novo o reino a Israel? Eles estão diante de Jesus. Jesus está falando com eles sobre o reino. Só que eles estão preocupados com a coroa humana, com o domínio humano. Tem pessoas que estão diante de Jesus, podendo fazer perguntas certas, pedidos certos, mas fala com ele de maneira errada. Era errado perguntar sobre o domínio de Israel? Não. Só que Deus tem suas prioridades. Aí Jesus responde para ele assim, ó: não é necessário, vocês não devem saber do tempo, das estações. Não compete a vocês, compete ao Pai. Mas, aí ele como se fosse assim, ó, vou cortar o assunto, porque eu não estou aqui preparando vocês para o mundo. Porque hoje tem uma geração que até dentro da igreja está querendo se preparar para o mundo. Jesus fala, mas eu acabo o assunto aqui. Vou dar uma pausa em assuntos que não me convêm. E aí tem muitos irmãos que estão precisando fazer esse mais, quando vem alguns assuntos que Deus não está no negócio. É alguns assuntos que eles nunca vêm no altar. Eles sempre vêm pelos corredores da igreja. Eles sempre vêm nas esquinas. Quais são os assuntos? Tu viu fulano de tal? Aí tu, mas vamos parar o assunto por aqui. Porque tem pessoa que está achando que fofoqueiro é só aquele que traz. O que dá ouvido também é fofoqueiro. E principalmente estou falando com discípulos, com apóstolos. Se fosse multidão, você pode dar ouvido para quem você quiser. Pedir para levantar a mão. Quem é discípulo tem que entender que tem assuntos que não nos competem. Tem assuntos que nós temos que defender o reino. Pastor, mas não sou eu que estou propagando, então defenda. Pastor, mas não foi eu que falei, então defenda. Corta o assunto. Só eu fico sem graça. Quer ver cortar logo o fofoqueiro? Quer ver logo cortar o mentiroso? Rapaz, tu viu o pastor Jefferson? Vi, calma aí, só um segundinho. Pastor Jefferson, vem cá rapidinho. A irmã aqui está falando do senhor. É mentira. Rapidinho, é mentira. Tu vê logo a mentira. Fica onde está a verdade. Não fica ninguém se esquivando, se esguichando. Quer cortar logo um fofoqueiro? Esse veneno da mentira que rodeia as nossas igrejas, que destrói as nossas igrejas, que matam e minam a força dos nossos líderes. É porque nós estamos preparando discípulos. E aí quando nós esperamos que os discípulos nos defendam, são os primeiros a ficar dando ouvido. Fala mais. Fulano no altar, fulano, o baterista está em pecado. É sempre a baterista. Desceu, não está lá embaixo. Não. Ele deve estar lá comendo alguma coisa, pastor. Brincadeira, estou contigo. Foi alguém que me contou, irmão. Ei, corta. Aprenda com Jesus. Tem assuntos que você, mas chega disso. Não te compete o tempo. Mas o que, Jesus? Vocês vão receber poder. Vocês estão preocupados com o poder terreno, mas eu tenho um poder celestial para derramar sobre vocês. Quando vocês estão querendo perder tempo com outras coisas. Tem coisas que Deus já queria derramar, mas Ele não conseguiu nem falar com você, porque você está puxando assunto sobre coisas que Ele não quer falar. Tem coisa que você está pedindo a Deus, e Deus falou assim, poxa, eu queria tanto que você tocasse naquele assunto, porque eu estou doido para derramar poder por você. Mas recebereis poder. É um poder que é diferente do humano. E é um poder que é diferente daquilo que você busca. Estou falando isso porque em toda a igreja, menos nessa, tem aqueles crentes que são os mais espirituais de todos. Eles acham que tudo está acontecendo neles está ligado à busca deles. Já viu esse crente? Aqui não tem. Só vê lá.
Não, porque isso está acontecendo comigo, porque eu estou em propósito de oração há 21 dias de Daniel. E aí, meu irmão, que pregação foi aquela? Claro, eu estava mergulhado no Monte do Azeite durante 7 dias. Então você está dizendo que o que Deus faz com você é através da sua busca? Porque se você fala que Deus te recompensa de acordo com os seus atos, então você está anulando a graça. Porque graça é favor. E eu não estou desqualificando a busca. Todos precisamos buscar. Devemos buscar cada vez mais. Mas entendemos que independente da nossa busca, é a graça dele que se repousa sobre nós. É sempre e sempre será a boa mão dele que está sobre nós. Sempre continuará sendo. Ele decidiu fazer um favor por nós. Só aqueles que estão debaixo da graça de Deus dizendo assim: Senhor, eu não mereço, eu não tenho condições, eu tenho te buscado, eu tenho orado, eu tenho feito algumas coisas, mas eu não mereço. Eu reconheço que eu não mereço o teu favor. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço a tua salvação, eu não mereço a família que eu tenho, eu não mereço a graça que está sobre mim, eu não mereço a unção, eu não mereço o Espírito Santo, mas o Senhor achou a graça. E aí o céu está dizendo assim: é sim, é porque as minhas misericórdias se renovam sobre você a cada manhã. É a misericórdia dele. Se nós entendemos sobre nós, não é sobre nós, é a misericórdia dele. Então, vocês receberão poder, mas vocês serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas. Eu gosto de pegar um texto e trabalhar palavras. Serão, o verbo ser, não é estar. Porque estar é temporal. Hoje eu estou aqui com vocês, domingo que vem vou estar na minha igreja. E se eu pergunto para você: você está aqui? Aí tem que falar para mim: não, eu sou CBI. Porque ser está ligado à identidade. É algo que está ligado ao seu caráter. Estou falando isso porque tem hoje pessoas que estão aqui, mas daqui a um mês são desviados. Hoje vem do encontro, está aqui voando, mas amanhã está de novo no baile. Estão aqui na presença, depois de amanhã estão cheirando de novo. Está falando assim: eu não estou buscando pessoas que estão, eu estou buscando pessoas que sejam sal da terra e luz do mundo. Eu não quero falar de temporal, de coisas momentâneas ou de circunstâncias. Eu estou buscando discípulos que tenham a minha identidade, que são. Para de viver com esse momento. Vem do radical, vem como voando. Vem como? Derramando azeite. Passa 3 meses, e aí como está? Mas pastor, você está dizendo então que a gente não vive? Não vive. Tem dias tristes. Tem dias que você chora. Mas quem é? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem dias que você está ferida, mas como você é discípulo de Jesus, no outro dia o poder dele se aperfeiçoou na tua fraqueza. Ele está dizendo: ó, vocês serão minhas. Pedro, é porque eu não posso te contar, estou conjecturando, eu não posso te contar. Você não sabe quando você pregar, meu filho, vai ter tanta alma se salvando. Ei, João, eu ainda não posso te contar, mas eu vou revelar coisas poderosas para você. Eu vou te levar em lugares que a olhos jamais ouviram. Mas independente do que vocês viverem, independente das coisas que vocês experimentarem, vocês são minhas. Pare de se achar que você é dono do seu nariz. Pare de achar que você é dono do seu ministério. Pare de achar que você é dono do seu chamado. Pare de achar que você é dono dessa casa. Ei, mulher, pare de achar que essa casa é sua. Pare de achar, homem, que esse carro é teu. Pastores, parem de achar que essa igreja é nossa. Nós temos que entender que nós somos possessão dele. Serão minhas. Tudo é dele. Tudo é dele. A sua casa é dele. A sua vida é dele. Os seus bens são dele. O seu emprego é dele. O chamado é dele. Sempre será dele.
Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E aqui eu encerro. Serão minhas testemunhas. Desculpa, pastor, passei do horário. Serão minhas testemunhas. O que é ser testemunha? Testemunha é falar daquilo que você viu ou ouviu. Eu trabalho contabilidade juntamente com o Vaguinho. Eu não sei se vai lembrar. Teve uma época que o escritório que nós trabalhávamos me chamou para ser testemunha de um funcionário. Eu sou falante. Aí o juiz falou assim: testemunha Renan Chaves, por favor. Sim, senhor. Fala que você viu. Não, é porque eu acho que ele para. Se atenha a falar somente aquilo que você viu ou ouviu. Pra gente aqui não importa o que você acha ou o que você interpretou. Testemunha só fala aquilo que viu ou ouviu. Tem muito crente: não, porque eu acho que na Bíblia não, você não tem que dizer nada. Não, porque eu acho que a igreja tem que fazer, você não tem que achar nada. Não, porque eu acho que a pastora deveria tratar o assunto desse jeito, você não tem que achar nada. Por quê? Porque testemunha não acha. Testemunha fala apenas que viu ou ouviu. Se atenha a isso. E aí tem pessoas que também querem receber poder e querem ser testemunha, mas também não viram e não ouviram nada. Jesus falou contigo? Não, falou com o pastor Eduardo. Mas ele falou contigo? Não, ele falou no louvor, falou com o ministro de louvor. Eu estou na vibe, eu também quero. Não, irmão. Testemunha precisa ouvir. E quem? Jesus. Tem que ouvi-lo, tem que ver. Mas eu tenho que ver Jesus. Aqui o contexto, aqui eles estavam vendo de forma visível Jesus. Testemunha. Estou falando isso por quê? Porque tem pessoas que nunca tiveram experiência com Jesus, mas querem ser usados por Ele. Tu lembra aquele caso que Paulo no Atos vai relatar? Que vão ter homens que vão falar assim, ó, querem expulsar demônio em nome do Deus de Paulo. E tem um monte de crente que quando vê demônio, meu Deus, não, vai outro, né? Aí foram alguns caras corajosos, pessoa endemoniada. Tem uns que são bem corajosos mesmo. Eu te repreendo em nome do Deus de Paulo. Eu fico tentando imaginar o demônio falando assim: mas você viu ele? Não. Ouviu a voz dele? Não. Sabe o que aconteceu no final, irmãos? Exatamente o que acontece com muitos do nosso tempo, que querem ser testemunhas, mas nunca ouviram a voz e nunca ouviram falar diretamente. Tomaram a costa do demônio, se tornaram o palco de destruição. Enquanto pessoas que têm experiência com Jesus são elevadas a palcos onde Deus os usa, tem pessoas que não tiveram experiência, mas querem viver essas coisas maravilhosas e estão servindo como palco de destruição. Vocês serão as minhas testemunhas. Fica de pé comigo. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A pergunta é: Jesus em algum momento falou que existia uma ordem aqui nesse texto? Como assim, pastor? Jesus disse que primeiro era em Jerusalém, depois na Judeia. Ele usou o termo depois. Por acaso Jesus falou assim, ó, primeiro você dá prioridade a Jerusalém? Eu estou falando porque tem pessoas que estão falando assim, ó, não, é porque primeiro a gente precisa governar nossa casa, né? Primeiro tem que ter. Mas o texto aqui está dizendo o seguinte: você precisa ser testemunha em todos os locais aonde você estiver e passar. É porque tem discípulos hoje que são testemunhas na Judeia, que é próxima, mas em Jerusalém é uma peste. Tem pessoas que são uma bênção em Samaria, mas na Judeia, nas regiões próximas, é um péssimo vizinho. Tem pessoas que são uma bênção no confim da terra. Eu conheço um monte assim. Eles não congregam onde eles moram, próximo, e não tem nada a ver contra isso. Eu tenho irmãos que moram em Primavera, do lado da igreja, congregam no Cláudio Duarte.
Aí chega lá, conhece ele? Não, conheço não, eu só vejo aqui na igreja. Mas eu conheço ele. Isso aí é o demônio. São a bênção nos confins da terra, mas em Jerusalém, na Judéia, Jesus está dizendo o seguinte: olha, você precisa ser testemunha aonde você estiver. No trabalho seja uma bênção, na faculdade seja uma bênção, na igreja seja uma bênção, na sua casa seja uma bênção, para os seus filhos seja uma bênção, para os visitantes seja uma bênção, no encontro seja uma bênção, nos negócios seja uma bênção, nas alianças seja uma bênção, o seu inimigo seja uma bênção. Eu profetizo que dentro dessa igreja Deus levantará uma geração forte, uma geração de discípulos, uma geração apostólica, que vai ganhar essa região, vai ganhar primeiro a sua casa, e junto com a casa vai ganhar a vizinhança, e junto com a vizinhança vai ganhar Samaria, e junto com Samaria vai ganhar lugares remotos. Pastor Eduardo, eu profetizo que dentro dessa igreja mais uma geração de pastores sairá, homens e mulheres que serão usados por Deus de forma intrépida, que vão receber virtude, vão receber poder. Não é o poder que o homem dá, nem a política dá, vocês vão receber poder do alto. Hoje Deus está fechando essa conferência para dizer: eu vou derramar um poder sobre a tua vida. Não é um poder para você sair girando aqui, não é um poder para você sair caindo aqui. Eu vou derramar um poder para que você de fato seja a minha testemunha. Pessoas vão olhar para você e eu falar assim: ó, é a semelhança de Jesus. Pessoas vão olhar para você ainda sem ser consagrado e vão falar assim: ó, é que passou uma mulher de Deus, aqui mora um homem de Deus, aqui mora uma pessoa cheia de Deus. Essa família é uma bênção, esse casamento é uma bênção. Deus vai te usar de forma forte e poderosa. Continue firme em Jerusalém, e só ande quando Deus te orientar. Permaneçam firmes. Só aqueles que recebem essa palavra, joga a tua mão pro alto e aplauda ao Senhor Jesus.